Segundo os historiadores, os judeus chegaram a Portugal e a Espanha durante a época do Império Romano. Nós sabemos que os judeus participavam ativamente na expansão do Império, daí a presença dos judeus em Portugal e na Espanha. E os judeus continuavam a viver cá, em Portugal, durante o período dos mouros, e mais tarde com a reconquista dos cristãos. Estou a falar do século segundo século, por exemplo, 13º. Os judeus viviam em todas as cidades, aldeias e vilas portuguesas, não só nas grandes cidades como Lisboa e o Porto. Havia comunidades em todo o país. E viviam cá em paz. Em Portugal, os judeus foi permitido pelo rei os judeus praticarem todas as profissões. Daí, judeus sapateiros, médicos, mercadores, tudo. Não era como a Alemanha e Polónia, em que os judeus só podiam praticar uma ou duas profissões. Havia viticultores em Portugal também. Tudo começou a mudar com o rei Dom Manuel. Estou a referir ao ano 1496, quando ele emitiu um edito de expulsão aos judeus. Porquê? O rei Dom Manuel era um rei ambicioso, queria casar com a filha dos reis católicos. Porquê? Porque depois da morte dos reis, ele herdava toda a Península Ibérica. Mas os reis católicos, com muitos preconceitos contra os judeus e mouros, exigiram alguma coisa em troca. O que é que eles exigiram? Que o rei Dom Manuel expulsasse os judeus de Portugal. Então, ele recebia a mão da filha dos reis em troca da expulsão dos judeus de Portugal, mas não aconteceu. Muita gente de Portugal fala da expulsão dos judeus de 1497, mas nunca aconteceu. Porque à última hora, em março de 1497, o rei mandou fechar todos os portos de Portugal, sobretudo Lisboa, Faro e o Porto, e mandou prender todos os judeus e forçar aquela gente a converter-se ao cristianismo. Em Lisboa, por exemplo, 20.000 judeus foram presos perto do Rossio e obrigados a converter-se ao cristianismo com a cerimónia do batismo. Daí uma nova classe de cidadãos em Portugal, o cristão novo, ou converso. Ou mais tarde, os portugueses utilizavam um termo pejorativo, o marrano. Porque de um momento para outro, os judeus perderam toda a sua autonomia. Antes desta grande conversão, os judeus viviam nas suas próprias comunidades e controlavam a vida cotidiana. Os judeus tinham as suas próprias escolas, tribunais, sinagogas, evidentemente. Todas as estruturas cívicas eram controladas pela comunidade. Mas no momento em que eles aceitaram Jesus Cristo como Messias, ou seja, no momento em que eles converteram-se ao cristianismo, eles perderam toda aquela autonomia. Então, era um desastre autêntico para os judeus. O rei Dom Manuel deu aos judeus, cristãos novos agora, 20 anos para perder os costumes hebraicos, as festas, por exemplo, as orações, etc. Mas não aconteceu, porque no mês de abril de 1506 houve um tumulto, um levantamento, um pogrom, em que 2.000 cristãos novos foram mortos e queimados na praça central de Lisboa, na praça principal, o Rossio. É um facto histórico. Sabendo que a comunidade judaica de Lisboa tinha mais ou menos 5, 6, 7 mil pessoas nessa altura, todas as famílias perderam um filho, filha
mãe, pai, tio, tia, nesse dia. Foi outro desastre total para a comunidade. E daí os judeus perderam toda a confiança no rei, toda a confiança nas estruturas de proteção em Portugal e começavam a emigrar. Emigrar para cidades como Istambul, Esmirna, evidentemente na Turquia, África do Norte, Tetuán, Itália, Ferrara e mais tarde para Amsterdão e algumas cidades do norte da Europa, como Hamburgo, criando comunidades de judeus sefarditas, de judeus portugueses enormes. A maior cidade judaica da Europa no século XVI era Istambul. Porquê? Devido à população dos judeus de Portugal e a Espanha. E em 1536, a história dos judeus em Portugal acabou, basicamente, porque foi nesse momento que foi implantada, a Inquisição. E qual era o propósito da Inquisição? Era prender e torturar qualquer pessoa, qualquer cristão novo, que continuasse a praticar o judaísmo em secreto. Ou seja, uma pessoa podia ser presa simplesmente para lavar os lençóis numa sexta-feira, antes do sábado judaico, ou para memorar uma oração em hebraico. E a Inquisição durou 280 anos em Portugal. Então, eram 20 gerações de pessoas em Portugal que não tinham quaisquer direitos fundamentais, como o direito de expressão, direito de religião, zero. Era uma ditadura religiosa em Portugal. Quando pensamos em Portugal, no século XVI, XVII, XVIII, devíamos pensar em Irão, hoje em dia, ou Arábia Saudita. Era uma ditadura religiosa. Então, os judeus, mais uma vez, que queriam continuar a praticar a sua religião ancestral, tradicional, tentavam tudo para emigrar para outros países, incluindo, evidentemente, mais tarde, o Novo Mundo, para o Brasil e os Estados Unidos. Os judeus secretos em Portugal criavam a sua própria subcultura. Há uma história que eu adoro, de uma senhora já velha que vivia no interior de Portugal, em Trancoso, que depois do batismo dos seus netos, utilizava óleos e água para desbaptizar as crianças. Eu acho isto espetacular. Mas tem a sua própria lógica, porque o batismo é de facto uma cerimónia mágica. Então, para desbaptizar, também precisamos de uma cerimónia mágica. Havia comidas criadas pelos judeus para fingir que eles quisessem obedecer as regras de dieta cristãs. Por exemplo, a alheira, que é uma espécie de chouriço, que em princípio devia ter porco, mas na versão judaica não tinha porco, tinha pão e outros produtos. Os judeus basicamente utilizam uma máscara em público. Em público eram bons cristãos, rezava ao Jesus Cristo, a Virgem Maria, foram à missa todos os domingos, sabiam as orações cristãs, mas quando voltavam para casa, fechavam as portas, fechavam as janelas e na sexta-feira à noite acendavam as velas e praticavam a cerimónia do sábado judaico. O sábado judaico era de facto a cerimónia mais importante para os judeus secretos. Era uma maneira de unir à volta de Deus judaico. E curiosamente, há outro fator super interessante, que o judaísmo, como muitas religiões, depende da nossa perspectiva, mas é uma religião bastante machista, ou seja, para praticar qualquer cerimónia, precisamos de 10 homens, não 10 mulheres, 10 homens. Mas o judaísmo, dentro da comunidade dos judeus secretos, foi transmitido ao longo de 20 gerações pelas mulheres. Foram elas que transmitiam uma tradição oral do sábado, das orações,
das festas, a festa da Hanukkah ou a festa da Pesach, que comemora o êxodo dos judeus da escravatura no Egito para a Terra Prometida, a Terra Santa. Então, os judeus secretos tinham as suas próprias estratégias para evitar a Inquisição, evitar ser presos pela Inquisição. Mas não era um sistema perfeito. As estratégias dos judeus não sempre funcionavam. Há registros de milhares de casos de boa gente presa pela Inquisição, em Coimbra, em Lisboa, no Porto, em Trancoso, em Viseu, em Vila Real, em Faro, em Tavira, esta gente transportada para as prisões de Inquisição, em Évora, Coimbra, Lisboa, etc., torturados durante 2, 3, 4 anos e mais, ou mais. Porquê? Porquê que os inquisidores torturavam estes cristãos novos? Para conseguir mais nomes. Para conseguir que a pessoa denunciasse o seu primo, a sua esposa, o seu filho, que também continuava a praticar judaísmo em secreto. Outro fator. A Igreja Católica confiscava todos os bens dos prisioneiros. Daí era uma máquina de ganhar dinheiro para a Igreja Católica. Todas as igrejas em Portugal que têm talho dourado, esse talho dourado, o ouro, foi pago com as vidas de muitos cristãos novos, infelizmente, na minha opinião, obviamente. Então, o propósito dos cristãos novos ao longo de 250 anos ou mais era evitar a Inquisição. Mas, segundo os historiadores, muitos dos judeus secretos iam perdendo as tradições ao longo dos 100, 200, 250 anos. Daí o nascimento do criptojudaísmo. Criptojudaísmo era um judaísmo praticado em Portugal, que era meio cristão, meio judaico, quer dizer, as orações. As orações eram as orações típicas do cristianismo, à Virgem Maria, ao Deus, mas utilizando uma ou mais palavras de hebraico. Uma palavra conhecida pelos criptojudeus, por exemplo, era Adonai, que era Deus, mas em hebraico. Então, as orações eram híbridas. Por exemplo, eles falavam, os judeus, do santo Moisés. Moisés não é um santo em judaísmo, mas era um amálgama, uma construção híbrida de cristianismo e judaísmo. Então, a história do judaísmo em Portugal é fascinante porque temos esta forma única de praticar a religião. Se você gostou desse vídeo, dê um like, compartilhe. Aproveite para assinar o canal e ative as notificações.